Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu quero falar com você quais são os 6 sinais que você pode apresentar que o seu corpo está precisando de glutamina. Eu sou o Dr. Gabriel Azini e nesse canal aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre saúde para poder aplicar diretamente na sua saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Então, eu vou pedir um favor para você, se você não está inscrito nesse canal, já se inscrever, você curtir, apertar o botãozinho aqui embaixo de curtir e compartilhar esse vídeo, que é muito importante para a gente que trabalha na internet, porque é assim que as plataformas reconhecem que o nosso conteúdo é um conteúdo de qualidade, pode ajudar a você melhorar a sua vida. Então, o primeiro sinal que o seu corpo pode estar precisando de glutamina é se você está com diminuição da sua massa muscular. Se você notou que você está perdendo musculatura, e geralmente a gente começa a perder a musculatura na coxa, né? A nossa musculatura da perna começa a ficar mais fraca do que o normal e a gente fica mais suscetível a quedas, a fraturas. Então é muito importante a gente manter a nossa massa muscular no decorrer da vida. E por que a glutamina é tão importante? A glutamina é o aminoácido encontrado em maior quantidade circulando no nosso sangue e ela é utilizada para a produção de proteínas. A gente sabe que os aminoácidos são os tijolinhos ali para a construção das proteínas. E se você não tem esses tijolinhos, você não consegue construir proteínas, como por exemplo as proteínas musculares, que são proteínas que têm que ser sempre reconstruídas, que elas vão morrendo, algumas proteínas sendo destruídas e vão sendo renovadas. Então, se a gente não consegue produzir essas proteínas, a gente começa a diminuir a massa muscular. O segundo sinal que o seu corpo pode precisar de glutamina é se você não consegue cicatrizar rapidamente uma ferida. A gente sabe que as feridas, para cicatrizar, elas precisam de proteína para construir esse tecido que foi danificado na ferida. Então você precisa também de glutamina para a sua cicatrização. Então esse é o segundo sinal. O terceiro sinal é um sinal relacionado ao intestino, que é constipação ou diarreia. Ou seja, se você tem o intestino muito preso, vai ao banheiro menos de 3 vezes por semana, ou se você tem diarreia, aquelas fezes líquidas, muitas vezes várias partes do dia, também é sinal que o seu intestino não está bem e a glutamina pode ser necessária para te ajudar. Por que a glutamina é tão importante para o intestino? O nosso intestino é composto por células chamadas de enterócitos. É uma célulazinha colada na outra, né, que forma aquele tubo do intestino. Quem já comeu dobradinha sabe como é que é o intestino. Parece que ele tem uns pelinhos, né, que a gente chama de vilosidade, que são muito importantes para a absorção de nutrientes. E aquela célula que é colada uma na outra, ela é colada por algumas proteínas, tá? São proteínas como, por exemplo, a ocludina, que é uma proteína que faz essa conexão entre uma célula e outra. A gente chama isso de tie junctions, né? De junções das células do intestino. E acontece que tem uma outra proteína chamada zonulina que ela destrói essas junções. E essa zonulina ela cresce muito em quantidade no nosso intestino quando a gente consome alimentos com glúten. Então, mesmo que você não tenha nenhuma intolerância, não tem nenhum problema em comer glúten, ele está produzindo maior quantidade dessa substância zonulina que está destruindo essas junções, as ocludinas, desmossomos, que são proteínas importantes para ligar uma célula a outra. Ela é ligada como se fosse um velcro, né? Imagina um velcro. Então, o que acontece? Se você come alimentos inflamatórios, que aumenta a inflamação, você começa a descolar aquele velcro e deixa um buraco entre as células do intestino, que a gente chama isso de síndrome do intestino permeável. Qual o problema disso? O problema é que esse intestino permeável deixa entrar bactérias que estão junto do nosso bolo fecal, né, das nossas fezes no nosso intestino, para dentro do nosso corpo, podem ser bactérias agressivas, tá? Isso pode estimular e desregular o nosso sistema imune, né? Então, a nossa imunidade pode ser alterada e até surgir algumas doenças autoimunes. Então, a terceira sintoma que o seu pode estar precisando de glutamina é a constipação e diarreia. E o quarto, como você já pode imaginar, é o desequilíbrio do nosso sistema imune. O que acontece?
Então, se você começa a faltar glutamina, que nutre o intestino, favorece a formação dessas proteínas que ligam as células do intestino, você começa a prejudicar o seu sistema imune e ele pode funcionar mais do que o normal, fazendo as doenças autoimunes, como por exemplo as doenças da tireoide, tireoidite de Hashimoto, lúpus, psoríase, ou pode funcionar até menos do que o normal, favorecendo a diminuição da nossa imunidade, a diminuição da capacidade do nosso corpo se proteger contra micro-organismos invasores, como bactérias, vírus, fungos. Então a gente precisa do sistema imune saudável para proteger a nossa saúde. O quinto sinal que eu queria falar com você aqui é ansiedade e depressão. Aí você vai falar, o que tem a ver a glutamina, um aminoácido, com ansiedade e depressão? Eu vou botar uma imagem aqui na tela, que eu quero que você veja, que mostra a ligação do 10º nervo craniano, que é o nervo vago, diretamente com o nosso intestino. Então é um nervo que sai do nosso crânio e vai até o nosso intestino. E o que acontece? Quando a gente está com o intestino inflamado, com o intestino hiperpermeável por falta de glutamina ou por uma alimentação inflamatória, a gente tem a sinalização do nosso nervo vago para o cérebro, que acaba modificando a liberação de neurotransmissores, que são substâncias que funcionam para o nosso cérebro ocorrer tudo bem. Quais são os neurotransmissores que podem ser afetados e podem causar ansiedade e depressão? O principal é a serotonina. Então, se você está com o intestino inflamado, você tem maior chance de desenvolver distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, pela diminuição da liberação de serotonina no seu cérebro. Também pode afetar a liberação do GABA, que é muito importante para o relaxamento, muito importante para você ter um sono de qualidade. Então, o GABA também é um neurotransmissor muito importante para o nosso organismo e pode ser afetado se você não está com o seu intestino saudável. E essa mesma ligação do intestino com o cérebro pode dar distúrbios como a ansiedade para comer. Então, se você tem compulsão para comer doces ou fissura de açúcar, você pode estar sofrendo com esse desequilíbrio dos neurotransmissores causado pela inflamação intestinal. E quais são os alimentos que causam essa inflamação intestinal? Então, a gente já falou que as gorduras saturadas são grandes causadores desse desequilíbrio metabólico, dessa inflamação do intestino. Os alimentos com glúten também são causadores. Os açúcares refinados ou carboidratos refinados, as farinhas, pão, macarrão, também são grandes causadores de hiperpermeabilidade intestinal. E também o álcool. O álcool faz o seu intestino começar a concentrar substâncias que são tóxicas, que são as endotoxinas, e também os acetaldeídos, que são metabólitos do álcool, que também danificam o seu intestino, causando a perda dessas junções entre uma célula e outra, vai soltando aquele velcro entre uma célula e outra e pode causar esses problemas intestinais, ansiedade e depressão. E como você usa a glutamina? A glutamina é geralmente em pó. Eu utilizo essa aqui, que é a glutamina Glutamaster da Dr. Fresh, que foi lançada recentemente nesse ano, e é uma glutamina associada com a vitamina C e também com a curcumina, que é aquela substância ativa do açafrão. Então, esse composto, de glutamina com vitamina C e curcumina é muito importante para a nutrição das células do meu intestino, para a multiplicação dessas células e para proteger o meu intestino contra as bactérias que estão lá dentro do nosso intestino, e estão querendo invadir o nosso corpo. Então, geralmente os estudos mostram um consumo médio entre 5 e 30 gramas de glutamina durante o dia para ter efeito, e existem pouquíssimos efeitos colaterais com o uso da glutamina. A glutamina é um aminoácido que o nosso próprio corpo é capaz de produzir, então ela não é considerada um aminoácido essencial que a gente tem que ter através da natureza. Mas quando a gente está em situações de estresse, seja um estresse físico, estamos estressados, cansados, ou mental, nossa mente só está cansada, a gente também necessita de mais glutamina. Então, ele é considerado um aminoácido que é essencial em algumas
vezes. Não é puramente essencial, mas se você está com um nível de estresse aumentado, ou perdendo massa muscular, ou fazendo muita atividade física, você precisa também de glutamina para manter a função desse aminoácido no seu corpo, que é tão importante. Então, se você quiser ver alguns links de glutaminas que eu confio, eu vou deixar aqui embaixo na descrição essa glutamina que eu mostrei para você, mas existem várias glutaminas de qualidade. E essa aqui é muito importante que você escolha uma que é feita por um processo de fermentação. Essa glutamina aqui, ela é produzida através de um processo de fermentação de bactérias e é uma glutamina sem nenhuma substância química que pode prejudicar o seu organismo. Ela é importada pela Ajinomoto, quer dizer, é produzida no Japão pela Ajinomoto e importada aqui, né, por essa marca aqui. Então escolha uma glutamina de qualidade para proteger o seu intestino. Eu gosto de tomar a glutamina logo em jejum pela manhã, então eu acordo, já misturo a minha glutamina com água, tomo pela manhã, meu intestino está praticamente vazio, então ela já consegue ser absorvida mais facilmente pelas células no meu intestino. Se você toma depois da alimentação, ela vai estar competindo com esses alimentos pela absorção do seu intestino. Agora, se você toma em jejum, você pode absorver essa glutamina com mais rapidez e você fortalecer o seu intestino. Tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, que assim você vai estar me ajudando a crescer esse canal e alcançar mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.